patriota, né, presidente? Perdão? Quem age assim está agindo em benefício de si mesmo. O senhor está falando, se ele conseguisse 3 votos, a história do Brasil seria outra. Seria outra, é verdade. É verdade. Agora... É uma coincidência, né? Seria uma coincidência. Dar uma palavra, mais um testemunho, não é? Testemunho por ele autorizado, em relação ao deputado Eduardo Cunha. É absolutamente verdadeiro tudo aquilo que ele disse. E por isso que eu disse que as suas palavras são críveis, são acreditáveis, não é? E eu tenho no Eduardo Cunha um auxílio extraordinário na Câmara Federal. Ninguém desconhece, como o bispo Manuel Ferreira salientou, as suas qualidades. Se você quiser dar uma tarefa das mais complicadas para o deputado Eduardo Cunha, ele as simplifica, porque trabalha muito. Porque certa e seguramente também, quando ele se manifesta, também está presente a sua fé. E a fé é que mobiliza as pessoas. Então, as tarefas difíceis, eu entregava, como eu entrego, a fé do deputado Eduardo Cunha. De modo que eu fico muito feliz em saber que toda a comunidade aqui acaba por apoiá-lo. E sabe-se que levará ao Congresso Nacional uma figura que adequadamente representa toda esta fé que emana desta igreja e desta Assembleia. Dos que pipocaram de ontem para hoje, o que mais vem repercutindo nessas últimas 12, 14 horas, e é importante chamar atenção para a rapidez com que os acontecimentos chegam às manchetes e delas desaparecem no dia seguinte, ou antes mesmo que o dia seguinte amanheça, né? Os acontecimentos vêm se atropelando, né? Você, por exemplo, tem a prisão do secretário de saúde no Rio de Janeiro, à frente de um baita de um esquema de corrupção, mostrando mais uma face da quadrilha gigantesca montada e comandada por Sérgio Cabral, sua digníssima senhora. Aí a Polícia Federal vai, prende o cara, prende os empresários, levanta, diz que eles roubaram os trocentos trilhões de reais, que as criancinhas morrem nos hospitais por falta de remédio, de médico, de estrutura, de exame e coisa. Aí você diz, bom, amanhã esse é o assunto do dia, vai durar 48, 72 horas, meia hora depois a Polícia Federal faz outra operação. Então a dinâmica dos acontecimentos, e tem uma certa um aspecto saudável nisso, porque é a tentativa que está em curso de passar o país a limpo de fato, num tempo histórico aceitável, é tamanha que você tem que dizer isso mesmo. Ó, a notícia que está repercutindo nas últimas horas, não é na última semana, no último mês ou no último ano, não. É a carta que Eduardo Cunha enviou, liberou ontem, será que nome se dá? Não foi, se mandou para a Band ou se mandou para a imprensa, fazendo referência à entrevista de Michel Temer na Band, basicamente num assunto que é o que está repercutindo mais, por razões que eu direi na sequência. O presidente Temer disse na entrevista à Band que aquela reunião de 2010, no seu escritório político em São Paulo, com um emissário da Odebrecht, que delatores da Odebrecht disseram ter sido a reunião onde ficou acertada a compra do PMDB. Você consegue imaginar? Dona Juventina sai de manhã para ir para a feira, né? Com aquele carrinho de 2 rodinhas cheio de aramezinho, que aquilo é muito engraçado. Lá vai Dona Juventina em direção à feira e o filho pergunta: mamãe, o que você vai comprar na feira? Ela diz: o PMDB, meu filho. Então foram comprar o PMDB naquela reunião, segundo os delatores da Odebrecht. E o presidente Temer disse na entrevista para a Band o seguinte: olha, de fato a reunião aconteceu, mas não se discutiu dinheiro ali, e eu só estava nessa reunião porque eu era presidente do partido naquela época, candidato já à vice-presidência da República na chapa Dilma, com a Dilma, e o Cunha me telefonou e disse que alguns empresários, a Odebrecht queria contribuir, tinha intenção de contribuir com o PMDB, mas queriam cumprimentar, pegar na minha mão. Essa foi a expressão do Temer. Então foi o Cunha que me pediu para receber aquilo. Não se falou de dinheiro. Ponto.
E o próprio delator disse que quando o Temer levantou-se é que a questão do dinheiro foi discutida, que na frente do Temer, de fato, não se falou sobre dinheiro. O que diz o Cunha ontem parece pouco, mas é quase tudo. Que ele não organizou reunião nenhuma no escritório do Temer com aqueles emissários da Odebrecht. Ele diz o seguinte: eu estava em São Paulo, encontrei-me com o Temer, estava conosco o deputado Luiz Henrique Alves, nós almoçamos depois do nosso encontro num restaurante chamado Senzala, em São Paulo, do lado do escritório dele. E no almoço o Temer nos convidou para esta reunião com a Odebrecht, que, segundo Cunha diz na carta, foi agendada por ele mesmo. Ou seja, temos aí uma discussão que parece secundária, mas não é, sobre quem foi o articulador da reunião. Segundo Temer foi o Cunha, segundo Cunha foi o Temer. Por que isso é importante? Porque nesta reunião, segundo os delatores, foi a do PMDB, a compra, o pacote, um combo do PMDB foi acertado nessa reunião por 40 milhões de dólares. Importante chamar a atenção para uma coincidência em todos os relatos, dos delatores, do Temer e do Cunha. Todos dizem que diante do Temer, os delatores dizem que diante do Temer não se falou de dinheiro. O Temer diz que não se falou de dinheiro e o Cunha diz que não se falou de dinheiro. Sobre as duas observações, embora, notem, os delatores dizem que não se falou de dinheiro na frente do Temer, não disse que não se falou de dinheiro durante a reunião. O Temer disse que não se falou de dinheiro na frente dele e o Cunha disse que não se falou de dinheiro em momento algum. Então teria sido uma reunião para um encontro de intenções, supondo que ser verdadeira a declaração do Cunha. No caso, teria sido um encontro em que se falou de dinheiro, mas não em frente ao Temer, segundo a declaração do Temer. E no caso da Odebrecht também falou-se sim de dinheiro, ao contrário do que afirma o Cunha, mas não na presença do Temer, coincidindo com o relato do Temer também. Nesse baralho todo, o importante é chamar a atenção para duas coisas. A primeira, há uma discussão entre os dois principais entre os protagonistas políticos do episódio sobre quem foi o articulador do encontro. Não importa o que tenha se discutido ali, a questão é quem foi o anfitrião e quem organizou. O Cunha diz que foi o Temer diz que foi o Cunha, né? E a segunda observação a fazer é que é a primeira vez, até onde a minha memória alcança, que o Cunha foi para a ofensiva fazendo uma acusação. É verdade que vinculada a uma defesa dele. Ele tem até agora, todos os pronunciamentos que o Cunha fez até agora, todas as manifestações que o Cunha fez agora, depois de sua prisão e tudo mais, foram no sentido de colocar cascas de banana no caminho de antigos aliados, como aquela sequência de perguntas que ele dirigiu ao Temer, que o Moro não aceitou que fossem encaminhadas ao Temer, vocês devem lembrar. Uma delas fazia menção a essa reunião. O senhor seria capaz de confirmar se houve tal reunião? Essa era uma das perguntas que a defesa do Cunha encaminhou ao Moro para serem enviadas ao Temer, e o Moro não aceitou, dizendo que o Cunha estava querendo criar confusão, em outras palavras. Então, a primeira vez que o Cunha não faz uma pergunta, casca de banana, nem fica apenas na sua própria defesa, nas suas manifestações. Reparem para o seguinte, é a primeira vez em que ele, ao defender-se, acusa alguém de alguma coisa que pode gerar problema amanhã, dependendo das provas que surgirem por aí. Registre-se este pequeno movimento no xadrez da Lava Jato, porque ele indica a disposição do Cunha de, no andar da carruagem, com eventual delação premiada ou apenas no esforço de defender-se, de jogar na fogueira quem quer que seja, e começou logo pelo presidente da República. Segunda notícia importante, ontem a ministra Carmen Lúcia anunciou a montagem de uma força-tarefa no Supremo Tribunal Federal para acelerar a análise dos processos relativos à Lava Jato. Essa era um pleito que já vinha sendo colocado aí por vários setores, na imprensa e tudo mais. A OAB, semana passada, fez o mesmo pedido. Aliás, foi semana passada? Essa semana já, né? E, enfim, a ministra Carmen Lúcia acolheu esse pleito. Ela própria certamente fez uma reflexão com o ministro Fachin e percebeu que, se não for feita uma força-tarefa para imprimir celeridade aos processos da Lava Jato no Supremo, o que nós vamos ter é um festival de prescrições. A prescrição
favorece muito o criminoso aqui no Brasil. Né? O crime de corrupção prescreve, não me lembro se em 16 anos, o crime de lavagem de dinheiro prescreve não sei quanto tempo. Se o cara tiver mais de 70 anos, aí as facilidades são maiores. Veja, estou vendo aqui no Café com o Jornal as imagens. Então, prazo a partir do crime, a idade do réu. Né? Caixa 2 e falsidade ideológica prescreve em 12 anos. Se o acusado tiver mais de 70 anos, prescreve em 6 anos. Como tem acusado aí beirando os 180 anos, nós sabemos quais são, ou qual é, vocês imaginem, o cara comete um crime 6 anos depois. Corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro prescreve em 16 anos. Ora, tem muito crime que está sendo discutido aí, esse de 2010, por exemplo, já tem 7 anos. E se o cara eventualmente tiver mais de 70 anos, aí, então para evitar um festival de prescrições lá no final da Lava Jato, no Supremo, depois de todo esse sacrifício, esse escândalo que nós estamos acompanhando, esse filme de horror, o Supremo deu ontem um sinal de que não quer carregar o peso de uma decisão histórica ou de uma não decisão histórica que maculará, né, sua memória. O Supremo, na era presidida por Carmen Lúcia, integrado por Fachin, Barroso, integrado por Marco Aurélio Melo, Celso de Mello, foi o Supremo que, pelo jogo, pela chicana que a legislação penal brasileira permite, sepultou a maior investigação sobre corrupção no mundo, em todos os tempos. Isso é difícil carregar. Morrem os ministros lá daqui a 100 anos e na lápide estará: aqui jaz o juiz, ou a ministra que permitiu que a maior operação de corrupção do mundo fosse pro lixo. Então essa força-tarefa é uma medida fundamental, não só por si, mas pelo que sinaliza. A criação da força-tarefa não é relevante apenas pelo fato em si, mas pelo que sinaliza da disposição dos ministros do Supremo, pelo menos na sua maioria, de não carregarem para suas biografias o fardo, o peso de uma não decisão, de não decisões relativas à Lava Jato. Então, para vocês terem uma ideia, como é importante reforçar a investigação no Supremo com mais gente, o julgamento no Supremo com juízes auxiliares e assessores jurídicos, os inquéritos ali, por causa da Lava Jato agora, só da lista do Fachin, e vem mais coisa aí, os inquéritos passaram de 37 para 113. Os investigados passaram de 109 para 195. E os partidos envolvidos passaram de 8 para 18. Então vejam, tem mesmo que reforçar a equipe. Finalmente, a decisão de Sérgio Moro de exigir a presença de Lula nas audiências das testemunhas de defesa que Lula e sua defesa arrolaram naquele processo que ele está respondendo lá junto ao Sérgio Moro. Num deles, hein? São vários outros que vêm por aí. Esse é apenas um deles. Lula, a defesa, arrolou 87 testemunhas. E o Moro está dizendo o seguinte: olha, vem a todas as audiências, Lula. Aí a defesa é arbitrário e tal. Olha, me parece o seguinte: o amplo direito de defesa não pode ser chamado de um infinito direito de defesa. 87 testemunhas de defesa, 87. O que podem dizer 87 pessoas de diferente, ainda que todas queiram defender o Lula, de um depoimento para o outro, o que pode haver de diferente em 87 depoimentos? 87 depoimentos. É evidente que isso é uma ação, uma manobra da defesa nessa dimensão, e valeria esse comentário, não importa qual fosse o investigado, pode ser Lula, pode ser minha mãe, pode ser quem for, 87 testemunhas de defesa, me desculpe, só pode ser ação para empurrar o processo com a barriga, fazer com que as coisas se arrastem no tempo, que é o velho jogo, né, do andar de cima da impunidade no Brasil. É por aí, passa por aí também. Nada contra o Lula se defender, muito pelo contrário. Achei importante que o Moro tivesse aceitado as 87, o pleito de 87 testemunhas de defesa, mas então chama o interessado para participar das audiências. Ele que faça uma avaliação, uma triagem de quais são as testemunhas que de fato são decisivas. Porque senão vira brincadeira um negócio desse.
E o Lula vai morar em Curitiba diante disso, no mínimo, né? Ou passar longas temporadas por lá. Mas ele vai gostar. Vamos nessa, minha gente. Toca o barco. Isso. São os 6 e pouco de aposentadoria, mais os 20 que a minha mulher recebia, que passou para 30, mas ela não recebeu nenhum de 30 porque morreu antes. Uhum. Mais ou menos, então, 26 mil, é isso? Não, pode dar 30 mil. 30 mas mil tem reais mais, tem mensais. mais porque tem doação para meus filhos, Uhum. porque eu não tenho. Não, mas o senhor, pessoalmente, só quero saber isso. Eu poderia chegar a quanto? 50 mil? Tá, 50 mil reais mensais. Eu não sei, eu tô tentando chutar aqui, doutor. Tá, Eu aproximadamente... posso depois mandar por escrito, sabe, o que... Tá, é porque é importante, porque o juiz precisa fixar O disso. rendimento fixo que eu recebo todo mês é esse, são 6 e pouco da anistia e era 20, agora passou para 30. 26 mil, a empresa então. Lius que paga. Tá, 26 mil reais. Depois o advogado manda para o senhor aí Tá. o total do rendimento das doações. Tá bom. Estado civil viúvo, tá? 4, nenhum menor de idade. Tá. Grau de instrução do senhor. Grau de instrução. Um curso primário e um curso técnico. Tá. Curso